O presidente do IBGE, Márcio Postman, compartilhou na quarta-feira 7 sua versão do Mapa Mundi para, aspas, ressaltar a posição atual de liderança do Brasil. Fecho aspas. Além de colocar o território brasileiro no centro do mapa, como o IBGE já tinha feito, agora o sul está em cima e o norte embaixo, como descreve Postman em mensagem publicada em seu perfil no X. Ele nem enrubesce, né, ao fazer esse tipo de coisa. É bastante curioso o caso do Postman. Produção, pode colocar primeiro o tweet dele na tela. Aí, novo Mapa Mundi. O IBGE lançou o novo Mapa Mundi com o Brasil no centro, contendo o sul na parte superior do mapa, também identificado por mapa invertido. A novidade busca ressaltar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais, como no BRICS e Mercosul, e na realização da Copa 30 no ano de 2025, da COP 30. E aí tem agora o mapa, né, invertido, pode colocar aí na tela. Olha só o mapa de cabeça para baixo, que inspirou o título do nosso programa, O Brasil do Avesso. Fandique, ao tratar desse assunto, eu estou me lembrando quando o PT ele acabou retoricamente, claro, com os pobres no Brasil, baixando a linha da pobreza, né, para colocar mais gente na classe média à base de uma canetada. Agora, como tornar o Brasil uma grande potência mundial, o Brasil no centro do mundo, o Brasil na liderança, você muda o mapa, inverte. Quer dizer, em vez de eles trabalharem para ter as atitudes, para o Brasil crescer, como você estava falando, inclusive, no bloco anterior, fazendo o seu dever de casa, dando prioridade aos gastos públicos, sem torrar dinheiro com vistas à permanência no poder, etc., eles vão dando canetadas, eles vão fazendo todo tipo de maquiagem. O que você destaca desse novo episódio do Circo Petista? Felipe, esse tipo de coisa, a gente sempre tem que recorrer a um auxílio luxuoso de um palavrão. Só com auxílio luxuoso, mas eu não vou falar. Mas eu vou dizer o seguinte, não existe coisa mais terceiro-mundista do que esse sujeito. Mas assim, ele passa recibo, né, que o Brasil é um país de terceiro mundo, uma república bananeira, ele é a cara da república bananeira. Fazer um negócio desse, assim, é vergonhoso, é o que o Roberto Campos, o avô, dizia, que ele dizia que existia uma classe de brasileiro que eram os nacionaloides, que era um cruzamento nefasto entre duas coisas que produzia esse tipo de coisa aí. Quer dizer, essa insistência de Brasil potência sem ter se esforçado ou criado a estrutura institucional para que a gente possa chegar, sei lá. E só o fato de ter uma pessoa como o Postman no IBGE, que é um órgão de primeira linha, né? É como a Miriam Leitão Entendemos. Eu não me aguento. O seu comentário. Como a Miriam Leitão numa certa, né, numa organização aí. Quer dizer, não tem sentido um negócio desse. Isso passa recibo para o mundo, e quem vê isso, especialmente ao redor dessa fanfarra, essa queimação de dinheiro que está acontecendo com a COP 30, que é algo que jamais deveria acontecer aqui, e ainda mais acontecer em Belém do Pará, que é uma cidade que não tem infraestrutura para isso. Quer dizer, a gente não fez um planejamento como a gente nunca fez, a gente toca de ouvido, está improvisando, e esse improviso sai do bolso do cidadão brasileiro que paga imposto. Quer dizer, então, essa atitude de fazer o Brasil protagonista, mas que protagonista? Nos BRICS só tem I de Índia. O B morreu, o R não existe. O China está na lona. Quer dizer, só sobrou o I. Quer dizer, que tipo de protagonismo o Brasil tem, além de estar, aliás, hoje em Moscou, Lula e companhia, celebrando o dia da vitória com todos os ditadores, com todos os terroristas do mundo, todos juntos, celebrando lá em Moscou. Quer dizer, essa é a liderança do Brasil. Pois é, eu estava aqui consultando o nosso baú, porque a gente sempre alerta esse tipo de coisa na raiz.
E foi no Papo Antagonista, agora eu vou perder aqui no celular, de 26 de julho, acho que de 2023, que a gente alertou para os riscos do Pottman no comando do IBGE. Depois eu publiquei matéria em um antagonista que Pottman faz exatamente o que se temia que ele fizesse. É só procurar por essas palavras que vocês encontram aí o histórico dos nossos alertas, e a gente sabia que ele é muito chegado à maquiagem, à canetada, a jogo de cena, a essa manipulação estatística que era alvo de críticas já em gestões passadas, porque antes ele foi daquele outro órgão, qual era o nome mesmo? Daqui a pouco eu resgato aqui, né? O IPEA, né? E então a gente já esperava por isso, porque ele tinha sido alvo de críticas até dos próprios servidores. Ricardo Kertzmann, o que você destaca a respeito dessa história? É mais do mesmo do petismo? A gente não está ouvindo o Ricardo. Vamos só recuperar o áudio do Ricardo. Pronto, agora sim, vai lá. Perdão, erro do burrinho aqui, eu tinha mutado. Você disse que o Pottman nem emburrece, nem enrubesce. Porque emburrece ele já ultrapassou essa fase. Mas ele nem enrubesce a face, pois eu fico com as bochechas vermelhas e com a careca mais ainda. Eu só não sei dizer se de vergonha alheia ou se de indignação. Porque, Felipe, o Brasil está cada vez mais irrelevante no cenário diplomático mundial. O Brasil tem sido humilhado com relativa frequência pelo próprio Hugo Chávez aqui, recentemente, que tripudiou sobre o Lula, prometeu um monte de coisa para o Lula e não cumpriu. O Brasil foi humilhado também pelo Daniel Ortega, outro ditador que antigamente era amigo do Lula. A gente não tem relevância mais alguma. O mundo só se preocupa, ou só lembra do Brasil, porque a gente ainda é um grande produtor e exportador de commodities agrícolas, agropecuárias e minerais. E a gente tem um mercado consumidor gigante também, porque senão, nem se lembrar que a gente está no mapa mundi, as nações desenvolvidas se lembrariam. É de tal sorte brega, né, brega sob o aspecto estético, essa montagem do mapa mundi, que eu repito, dá vergonha. E é de uma arrogância também, Felipe, me lembrou um pouco até aquela idiotice do Donald Trump de querer rebatizar o Golfo do México de Golfo de América e mudar isso, né, lá no Google. Olha, é inqualificável. E é o que o Van Dijk falou. Nos resta hoje ficar sentado, batendo continência, né, ou lambendo botas de ditadura e ditaduras, porque para os países desenvolvidos a gente não representa nada. Você sabe, Ricardo, que eu estava vendo ontem, por uma grande coincidência, não tem nada a ver com esse assunto, um vídeo no Instagram falando sobre a lista dos livros mais vendidos no Brasil, acho que foi no ano passado. E aí tem vários livros de colorir para adultos. E eu fiquei pensando, quem é que compra isso, né? Livro de colorir para adulto. Agora eu tenho um suspeito, Márcio Pottman, que ele parece que está desempenhando essa função lá no IBGE. Duda Teixeira. Eu acho que é isso, Felipe. Ele fica desenhando mapas na sala dele do IBGE, e aí muda, né, a folhinha de um lado, do outro, põe de ponta cabeça. Ele é um quadro político, é uma pessoa que não entende de estatística, passa ainda muito do tempo dele dando aula lá na função Perseu Abramo, que é do PT, e não manda mais nada no IBGE. O IBGE basicamente é um instituto em estado de rebelião. É muito interessante lá falar com as pessoas do IBGE. Ele estava tentando criar uma instituição ali, um IBGE+, que era basicamente criar um cabide de emprego para os amigos dele, a coisa meio que não funcionou direito. Nós chamamos de IBGE paralelo aqui no Papo Antagonista. E aí o que ele tem para fazer hoje é ficar desenhando um mapinha e invertendo a folha na sala dele. Van Dijk, suas considerações finais aí sobre o cenário econômico e estatístico brasileiro. Estatístico ainda existem servidores de carreira, pessoas que são competentes. O Brasil sempre teve um IBGE probo, competente e capaz. Sempre muito altivo na produção de dados e na análise dos dados, né? Inclusive, quando havia erro, existia sempre uma resposta quase que imediata com uma errata, e isso deixou de acontecer nas mãos do PT e do Pottman. O Pottman é assim, não dá para qualificar.
Com relação à economia, o Brasil está nesse marasmo, né? A gente cresce a reboque do impulso fiscal, não existe investimento cada vez menor e não tem como investir com uma taxa de juro real de 10%, é a terceira maior taxa de juro do mundo, e a tendência é subir. Quer dizer, e sem investimento a gente sabe que a gente acaba consumindo no presente o nosso futuro, e é o que o Brasil faz de melhor. Nós consumimos no presente o nosso futuro, e quem vai pagar a conta por isso são os nossos filhos e netos. A gente sempre passa a conta para a próxima geração. Quer dizer, nós estamos pagando a conta da geração dos nossos pais por causa dessa questão, que é uma questão crônica. Como o Kertzmann falou, nós não estamos falando de conjuntura econômica, nós estamos falando de condições estruturais brasileiras. Se nós não fizermos, se nós não nos alertarmos para o fato de que o país para em 2027 e que a gente tem que encontrar uma solução para a questão desse gasto desenfreado, principalmente dos gatilhos de aumento de gastos, né, piso de funcionalismo, ganho real do salário mínimo, tudo esse tipo de coisa, a gente não vai ser uma nação próspera jamais. Valeu, Vandick Silveira, nosso colaborador em matéria de economia. Muito obrigado pela participação. Até quinta-feira que vem. Boa noite, bom trabalho.